Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, capítulo 21, Mateus 21. Glória a Deus. Hoje nós temos a Santa Ceia para ministrar. Amém? Todos encontraram? Mateus 21, a entrada de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor há de mister, e logo os devolverá. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei, aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-se assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam o ramo de árvores, e outros espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante e que o seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós o tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele, e no templo cego e coxo, e os curou. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Até aqui, irmãos. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, glorificamos o teu santo nome. Ó Deus amado, te engrandecemos, Pai querido. Nesta noite pedimos a Ti, Deus, que fale aos nossos corações, Senhor, que derrame da Tua unção, do Teu poder, Senhor amado, que não seja só a voz do pastor nesse lugar, mas que seja a Tua palavra, Pai, viva e eficaz, Senhor, tratando de nossas vidas, Pai. Derrama o Teu poder sobre nós, e desde já eu já quero Te agradecer, entregando a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis sentar. Eu li um pedaço do texto do versículo 1 para a gente se contextualizar, né? Jesus estava chegando a Jerusalém, aí ali já no texto a gente vê a multidão clamando: Hosana ao rei, né? E quando você vê uma multidão dessa clamando, a gente depois vai pelos acontecidos, depois quando Jesus, essa mesma multidão depois vai gritar: crucifica, crucifica, né? Por quê? Eles estavam ali clamando um rei que ia libertar eles, que ia beneficiar eles, né?
que iam derrubar o Império Romano e ia fazer umas coisas, e aí no início eles acharam que era isso. Então começaram a clamar, usando ao rei e tudo, e a profecia se cumpriu. Jesus entrou na cidade debaixo de clamor, não é verdade? Mas depois, quando chega no momento de crucificarem ele, esse mesmo povo estava lá gritando: crucifica, crucifica, na mesma cidade. A multidão gritando: crucifica, essa multidão, né? Porque se não fosse assim, ia ter uma multidão contrária no dia que gritaram crucifica, e não tinha. O povo clamou: crucifica ao Senhor. Então, só para contextualizar, e aí a gente vê que Jesus veio chegando, né? E aí outra coisa que a gente viu aqui que se cumpriu, né? Ele foi lá, falou assim: vai lá que tem um jumentinho, e chegou lá, tinha um jumentinho, onde Jesus falou que tinha, né? Mostrando assim como que Jesus é Deus, como que Jesus vê todas as coisas, na verdade. Embora ele esteja assumindo a forma humana, mas ele não deixou de ser Deus. Ele estava no corpo físico, no corpo humano, e como humano ele estava sofrendo. O versículo depois que a gente parou de ler vai dizer que ele no outro dia teve fome, quer dizer, tem fome, tinha fome, igual nós temos. Mas Jesus fez o jejum porque ele não sentia fome. Não, ele sentia fome sim, ué. E ele fez o jejum igual de Moisés, de 40 dias. Quer dizer, Moisés não era Deus também e fez 40 dias, não é verdade? Então, na verdade, ele tem fome, ele bebia, ele comia, ele participava dos eventos, participava das festas, tomava um vinhozinho. Ele mesmo falou: se o homem vem, não come, não bebe, ele fala que tem demônio. Se bebe, se come, fala que é glutão, que é beberrão, né? O filho do homem veio comendo, ele falou: comia e bebia. Então ele tomava o vinhozinho dele lá, e numa boa, e de forma que o povo viu assim se cumprindo, né, as escrituras na entrada de Jesus em Jerusalém, e o povo clamando: bendito, né, o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E a multidão dizia: quem é este? Eles queriam saber quem é este. E a multidão dizia: este é Jesus, um profeta de Nazaré da Galileia. Porque quando a fama corre, irmãos, a multidão chega, tá? É o que eu falo para os irmãos: se fizer um sinal nessa igreja, se Deus permitir fazer um sinal, permitir fazer uma coisa, se alguém começar a falar que fez uma campanha aqui, começou a ganhar dinheiro, e a igreja lota, irmãos, a igreja lota. Então, quando começaram a identificar que tinha, porque Galileia, Nazaré, eles eram um lugar menosprezado. Olha só como é que Deus opera. Além dele se fazer homem, né, de vir se fazer homem, o menino foi criado em Nazaré, onde não valia nada, aonde ia gerar uma fama. Tanto é que outra feita perguntaram: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém falou isso. Então, você vê como é que Deus trabalha. Das coisas pequenas é que Deus opera, irmão, faz grandes obras. Por quê? Porque tudo é para que o nome dele seja glorificado. Amém? Quando Deus oculta dos grandes, por quê? Porque se os grandes recebem, mas também o irmão é doutor, é PhD, é não sei o que, é não sei o que lá, o camarada tem não sei quanta faculdade, e a glória fica para o homem. Mas quando um pequenino recebe, e aí a glória fica para Deus, porque eles ficam assim: como é que ele sabe disso? Como é que ele pode saber essas coisas todas? Mas aí não sei, tem um menino só de 12 anos, como é que ele pode saber tudo isso? Olha só, aí não dá glória para o menino. Alguma coisa está acontecendo. O que pode estar acontecendo? Aí nós somos obrigados a olharmos para Deus. Amém? Aí você vê, para que isso os discípulos de Jesus, tu viu? Tudo pescador, tudo homem bruto, não era de alta, não tinha ninguém de alta sociedade, os apóstolos, tudo pequeno. E Deus revelando a eles a palavra, discipulando eles,
E por quê? Porque Deus quer que o nome dele seja glorificado, irmãos. Então, às vezes, para acontecer coisas na nossa vida, nós precisamos nos esvaziarmos. Irmãos, é uma dificuldade se esvaziar, irmãos. É uma dificuldade. Deus tem falado conosco nesse lugar, irmãos, é preciso se esvaziar, é preciso descer do pedestal, é preciso abrir mão do que nós achamos e começar a apostar, começar a crer no que diz a palavra de Deus, porque é dessa forma que Deus opera. E nós vamos ver aqui, eles perguntam assim: quem é este? Eles já querem saber, eles querem saber quem é Jesus, mas não é porque eles estão admirados, porque eles querem seguir Jesus, mas porque eles querem contestar Jesus. E quando eles viram, falam assim: e entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: já está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos em covil de ladrões. Nós temos visto isso acontecendo, irmãos. Mas isso aqui é uma coisa que aconteceu no literal. Mas olha só, ele entrou aclamado: está vindo o rei aí, a multidão está gritando, Hosana o rei, Hosana o rei. Aí ele chega no templo, destrói tudo, derruba tudo, porque ficou indignado. Ele não fez uma média, ele não falou assim: não vou derrubar o templo hoje não vou derrubar as mesas hoje não, porque o povo estava me elogiando, estava me exaltando, estava me engrandecendo, estava me recebendo bem. Não tem média, irmãos. Se vacilar, o couro come. Se vacilar, o Senhor repreende. E ele, quando Jesus chegou, que viu aquele comércio dentro da igreja, e hoje nós estamos vendo isso, irmãos. É que hoje não é as pombinhas, hoje são livros, são palestras, são cantores cobrando aquelas fortunas, pregadores cobrando para pregar a palavra de Deus, algo que a Bíblia diz assim: de graça recebeu, de graça dai, né? Porque se Deus deu um talento, irmão, deu um dom, você pode ver, não é qualquer um que pega o microfone para cantar, irmãos. A gente canta aqui, né? Adora a Deus do jeito que Deus nos deu aqui, mas tem pessoas que Deus deu um talento especial para cantar, tem pessoas que Deus deu um talento para pregar. A pessoa só lê um versículo e consegue fazer uma pregação maravilhosa. Tem pessoas que por exemplo, tem um dom evangelístico, ele só fala assim para a pessoa: Jesus te ama. Às vezes nem prega bem, mas fala que Jesus te ama, a pessoa já aceita Jesus. Por quê? Por causa do dom. Então Deus, ele não tira o dom, ele não tira o talento, ele dá o talento, a pessoa vai usar o talento, aí a pessoa que vai decidir, que vai administrar isso, como é que vai usar esse talento que Deus colocou na sua vida. Vai cantar, vai adorar a Deus, vai fazer para a glória de Deus, ainda que nós venhamos viver desse talento, que esse talento seja algo que venha gerar uma fonte de renda para nossas vidas, ainda assim tem que ser para a glória de Deus. Não é isso que nós estamos vendo. Comercializando, a casa do Pai está virando comércio. Eles falam assim: a casa do Pai é a casa de Deus. Vamos para onde você vai, irmão? Vou para a casa de Deus. Nós não falamos assim? Nós vamos para a casa de Deus. Esse lugar é chamado de casa de Deus. Então, se chamamos esse lugar de casa de Deus, temos que proceder como casa de Deus. Como casa de Deus. Não pode virar comércio, não pode virar bagunça, show, porque o comércio hoje está diferente. Ele vem disfarçado de show, vem disfarçado de neon. Eu recebi uma proposta aí de um lugar aí, não sei de onde aí, para ir lá ia ter uma reunião lá na igreja lá, para empresário. Meu irmão, eu sou pastor, cara.
Eu não faço reunião com empresário, eu faço reunião com ovelha. Se ela for empresário, é com Deus, se não for, é com Deus também. A minha obrigação é abrir as Escrituras e ensinar que Deus está salvando, irmãos. Mas para Deus salvar, é preciso se esvaziar. Jesus falou isso, esvaziar é negar a si mesmo. Agora, aqueles homens ficaram indignados porque viram, aí Jesus chegou, fez esse tipo de coisa e disse-lhes, está escrito, ó, a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus falou que eles estavam transformando a casa de Deus em covil de ladrões. Então hoje, se ninguém fala nada, e mesmo falando, vai ter pessoas que não vai acreditar, que vai seguir o ladrão. Amém? A gente vê isso aí, as pessoas seguem o ladrão. Aconteceu isso com Barrabás e Jesus. Quer que crucifica Jesus e o Barrabás? Solta o Barrabás. A multidão queria que soltasse o Barrabás. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Às vezes a gente fica indignado com essa pessoa, mas hoje se faz o mesmo. É porque tem outra sutileza, é porque tem outro ambiente, é porque tem outra, como é que diz? Outra aparência, é falado de outro jeito, né? Porque isso aqui tem que ser aplicação para a nossa vida hoje. E hoje está acontecendo isso. Eu vi um pastor fazendo um chamado na internet, sem camisa. Bombadão, né? Sem camisa, as ovelhas estão vendo lá a musculatura do homem, né? Bombadão, fazendo um chamado, com um cordãozinho de ouro, que o culto hoje, irmão, não sei o quê, né? Você não pode faltar, sem camisa. e sabe o que acontece? A igreja vai encher. A igreja vai encher. Agora a gente vai falar aqui, nós vamos fazer uma reunião de oração. Não vem, ninguém vai vir. Alguns vão vir, outros não. E vamos falar, vamos fazer um culto. Não tem ninguém. Agora fala que vai ter isso, que vai ter aquilo, e a pessoa quer ser enganada. Não, o pastor está ficando rico, eu vou ficar também, porque o homem está com dinheiro. Estão com dinheiro. Aí Jesus entra quebrando tudo, cortando a deles. Aí o pastor Carlos quebra a mesa, derruba a mesa. Quem é que quer vir nesse lugar? Derrubou a mesa. Eu pensei que eu ia ganhar coisa, mas vou ter que perder. Eu pensei que eu ia ganhar coisa, vou ter que abrir mão do que eu já tenho. Eu pensei que ia ser de um jeito, mas vai ter que ser de outro jeito. Olha só, derrubou a mesa da pessoa. Derrubou a mesa, ela estava querendo uma coisa e Jesus chegou e gritaram Hosana, agora ele derrubou tudo. Derrubou tudo. Então ele falou assim, e foram ter com ele no templo, cegos, coxos, e os curou. Aí, à medida que Jesus os curou, e a gente aponta para hoje que isso aqui é uma coisa que aconteceu no literal, né? A palavra de Deus não acontece assim no literal, e nem o próprio Jesus não curou todos os coxos, todos os cegos, e a gente sabe disso porque quando Jesus morreu, Pedro e João foi no templo, tinha um homem que estava lá não sei quantos anos, quer dizer, Jesus passou por ele várias vezes, que foi, nesse dia mesmo Jesus passou por ele e não curou, mas aqui está dizendo que ele curou coxos, cegos, não é isso? E como é que estava aquele homem lá não sei quantos anos na porta do templo, e Pedro e João falou para ele, não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então quer dizer, olha só, Jesus deixou aquele para Pedro e João, né, curar. Então não é todos que eram curados. Agora, para hoje, a gente pode aplicar assim, quer ver? Quer ver assim, pode ser que Deus cure alguém? Pode. Mas aqui, cegos, coxos e os curou. Ele citou duas coisas, cegos e coxos. Cegos, o que não está enxergando, que não consegue ver, que está cego, o inimigo cega o entendimento. A gente aplica o entendimento de hoje, o inimigo cega o entendimento. Aí, se Deus abriu o entendimento, se você conhecer, porque a palavra se conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. O sistema está trabalhando contra, filho. Se você conhecer, se você abrir, agora eu vejo, igual o cego falou, agora eu vejo, pronto,
corre risco de ser preso, corre risco de ser perseguido, corre risco disso, risco daquilo, porque o próprio Jesus disse isso, porque às vezes a gente acha que Jesus fala assim, fala, vinde a mim, se estás cansado, ele fala assim, a minha paz vos dou, mas ele próprio diz, quer ver? Vamos voltar aqui só em Mateus 10, vou deixar marcado aqui, Mateus 10, vou ler uns versículos aqui rapidinho. Mateus capítulo 10, versículo 34 em diante, diz assim, não cuideis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Olha só, então aí tem que entender o texto, entendeu? E ele fala assim, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Depois ele continua, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Então, o que ele está falando aqui? Só para a gente resumir aqui, ele falou que veio trazer espada. A paz que o Senhor veio trazer é de espírito. A paz que nós recebemos do Senhor, quando ele diz assim, a paz seja convosco, é uma paz de espírito, para você não ficar se matando, ficar sofrendo com ansiedade, sofrendo com o dia de amanhã, o que vai ser amanhã, o que vai ser quando os egípcios chegarem no calcanhar, como é que nós vamos fazer? Na paz de espírito você vai ficar tranquilo, porque você já viu um dia o mar sendo aberto, e amanhã você está confiando, está com a paz de espírito, você sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Isso é paz de espírito. Agora, quando ele fala essas coisas aqui, é contra a natureza humana. Os nossos parentes carnais, os nossos filhos, nossos pais de carne, de sangue, aqui ele está falando da luta contra a carne, contra a nossa natureza humana, não é contra nós, mas contra o sistema da natureza humana. Por exemplo, você aceitou Jesus, o seu filho, ou a sua mãe, ou o seu pai, um ente querido seu, ou marido, ou mulher, pode se levantar contra você, e vão se levantar. Se eles não receberam a visão, igual falou ali, o cego veio e o coxo anda, porque o coxo, o que é o coxo? O coxo é alguém que estava parado, é alguém que não saía do lugar, que não crescia, não se movimentava. Aponta para uma pessoa que não sai do lugar, não cheira, não fede. Isso não incomoda o adversário. Agora se levanta, começa a andar, recebe a cura, começa a fazer a obra, começa a caminhar, começa a buscar Deus, começa a ir aonde está o Senhor, se envolvendo na obra de Deus. Aí o inimigo se levanta. O pessoal lá vai para a igreja todo dia. A gente ouve isso em casa. De novo para a igreja de novo, todo dia tem culto, vai ter culto hoje de novo. Vai ter um evento, aí eles não saem e falam, não, hoje eu não vou, eu vou para o culto. Muitos não ouvem porque acaba indo no evento dele mesmo. Eu ouço muito isso porque caiu no dia de culto, meu irmão, hoje não vou. Ah, me convidou, não, mas vai ter um culto não sei aonde. Mas aqui também tem culto. Mas vai não sei o que, não, eu vou primeiro, eu vou no meu culto. Agora, não tem culto aqui, eu posso ir ao vários, quanto mais for, melhor até. É até melhor. Quanto mais for, melhor. Quanto mais culto você for, melhor. Agora, nós temos que ter um zelo, amém? Nós temos que ter a nossa participação no lugar onde Deus nos coloca. Agora, vamos fazer a obra de Deus, vamos não sei o quê, no dia do culto, até o aniversário, eu vou,
Não dá para ir aniversário. E isso aqui vai trazer inimizade. Sabe o que vai acontecer? O parente vai ficar chateado com você. O outro vai ficar chateado com você. Poxa, não veio o neto, a filha, o filho, fica chateado. Fica uma vez, fica outra vez, e depois eles vão começar a fazer o culto no dia que dá para eu ir. Eu gosto de dar esse testemunho, irmão, porque está dentro dessa linha aqui, irmãos. Porque se você não contestar eles, não vai acontecer isso aqui. Não vai ter ninguém inimigo de você. Seu filho não vai ficar chateado. Minha mãe está na igreja, mas o dia que tem festa, ela está aqui comigo. Não sei o que, mas está aqui comigo. Aí não está fazendo diferença. Não está criando inimizade. Amém? Não está criando inimizade. Para criar inimizade, você tem que botar Cristo no meio. Cristo é a obra de Deus. Eu tenho Cristo. Não. Quer falar que tem Cristo no coração? Não, tem Cristo na minha vida. E ficar atendendo tudo. Que inimizade você vai arrumar? É só raciocinar. Como que você vai ter inimizade? Como é que o seu filho, como é que o seu pai, sua mãe, ou quem quer que seja que não é cristão, vai ter inimizade contigo se você não se posiciona? Como? Aí vive um evangelho fácil. E Jesus falou que não é fácil, é espada. Ele vem trazer espada, luta. Não tem como. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho Cristo. Tem, mas aí tem um churrasco. Vou no churrasco primeiro, não vou no culto. Tem não sei o que, vou não sei o que, mas não vou no culto. E às vezes com sutileza. Teve um irmão que uma vez, numa terça-feira, ele queria que eu fosse no culto lá do irmão, lá do Siqueirinha. Amo Siqueira. Numa quarta-feira é o dia de culto. Se ele tivesse marcado na terça, eu ia no culto dele. Se tivesse marcado na quinta, eu ia no culto dele. Agora, na quarta-feira eu não vou faltar o culto da igreja para ir no culto na casa dele. Aí o irmão falou, não, vou, que ele é muito meu amigo, não sei o que, irmão. Cada um sabe do seu coração. Foi. Ele é muito meu amigo, toda vez ele vira, mexe, ele liga para mim, pastor Carlos, tem um monte de áudio dele lá no celular. Mas se não dá para eu ir, se for bater de frente, amém? Porque o inimigo usa, irmão. O inimigo, você vai falar assim, não, mas é a obra de Deus também. Não é bem assim não. O adversário, porque se a gente não se levanta, ele falou assim, porque eu vim pôr em dissessão o homem contra seu pai e a sua filha contra a sua mãe. E como que vai ter essa dissessão se você não se posiciona? Está sempre a favor, concorda ou coisa? Eu tenho que me posicionar. Mas não posso, ninguém tocou no assunto? Tudo bem, deixa quieto. Mas surgiu um assunto e eu estou no meio da conversa, eu vou me posicionar. Não tenho, não vou fingir que concordo, não posso. Aquele irmão é uma benção, ele não fala nada, concorda com tudo. Não foi isso que Jesus fez aqui no templo. Acabou de ser exaltado, engrandecido, glorificado, Hosana, e já entrou no templo e já virou tudo. Aí mudou o propósito deles. Vamos voltar ao texto de base. E as pessoas estendiam suas vestes pelo caminho, né? Tudo porque achou que ia ser do jeito que eles tinham uma ideia de que ia ser Jesus. Aí Jesus chega e já começa virando tudo, falando que não é bem assim. E ele disse assim, e foram ter com ele no templo os cegos, coxos, e os curou. Aí apontando para o dia de hoje, irmão, a pessoa fica chateada, não querem que cure os cegos, coxos. Estão proibindo, estão se levantando, estão querendo fazer leis proibindo evangelismo. Proibindo, irmão, literalmente os políticos estão entrando com projetos
para proibir evangelismo. Não pode falar de Jesus, literalmente. Eles não querem mais nem que fale, vai com Deus na escola. Já mostrei isso para os irmãos, né? Já aconteceu, vai com Deus. Estão se levantando. Se você topar, não falar nada, você vai ficar numa boa, não vai ter inimizade. Amém? Não vai ter inimizade, porque eles estão se levantando contra tudo que é de Deus. Vão se levantar contra. Ah, não, mas vai abrir a visão, porque o evangelismo vai lançar luz, né? O que é o evangelismo? É a luz. Ele falou que vós sois a luz do mundo, então nós vamos levar a luz a essas pessoas. E quem era coxo vai andar, ou seja, quem estava parado, quem ficava fazendo coisa errada, não vai mais querer fazer. Aí não vai mais querer fazer, pode haver divisão, pode o marido ficar com... Não, eu já conheço, o bom da experiência é isso, né, que a gente tem testemunho para contar, né? Eu já conheço um casal que separou por causa disso, por causa de Jesus, literalmente por causa de Jesus, conforme Jesus falou, que as pessoas vão se levantar, estava tudo bem, mas aí agora ele vira o Jesus fazendo isso aqui. Aí olha só o que acontece, ele diz assim, ó, e foram ter colhido as coisas, e vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Irmãos, quando Deus começa a fazer uma coisa nas nossas vidas, o adversário vai se levantar. Se tu não está tendo luta, se tu não tem dificuldade, se os seus parentes ímpios, tudo numa boa contigo, é porque você não está salgando, nem está iluminando nada, porque não tem como. Eles se levantam. Então o que acontece aqui? Quando eles viram o que Deus estava fazendo, o que Jesus estava fazendo, eles se indignaram. Lembra do rei Saul? Isso a gente vê, irmão, até na igreja acontece isso. Quando você vê o Davi, quando Saul viu que o povo clamava por Davi, falava, Davi, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 mil milhares, mas 10 mil, Saul matou, exaltando Davi mais do que Saul. O que aconteceu? Nasceu uma coisa dentro de Saul, uma inveja, um egoísmo, um sentimento de contrário, que ele passou a odiar Davi. Davi era o braço direito dele, ele passou a odiar Davi, passou a querer matar Davi. Ele pessoalmente tentou 3 vezes, pessoalmente, não mandou não, pessoalmente tentou 3 vezes. Amém? Tentou 3 vezes, jogou no lança, tentou, que ele era arremessador de lança. Saul, ele não errava fácil não, porque lembra dos talentos naquela época, você lembra dos valentes de Davi? Um homem com uma espada, Samar matou mais de 350 pessoas, a espada chegou a ficar agarrada na mão dele, ele tinha uma habilidade que você não conseguia, e ao mesmo tempo que ele passava aqui, já voltava com a espada aqui, aí você vê aqueles filmes que a gente vê de Kung Fu, essa é mentira, então Samar é mentira, porque Samar, sozinho com a espada, matou 300 e pouco. Você imagina 300 e pouco, os caras vindo no mesmo tempo em cima de você. Mas o homem era dotado de uma habilidade de Deus. E olha que não eram muitos não. Entre um exército, legiões que Davi tinha, só tinha 30 homens dessa qualidade, que tinha isso aí. Então Saul tinha também um talento com a lança, era muito habilidoso com a lança. E 3 vezes ele tentou, arremessou a lança contra Davi. Por quê? Porque Davi começou a aparecer, o povo começou a enxergar Davi. É o que estava acontecendo aqui com Jesus. O povo começou a gritar, Hosana,
hosana, as crianças gritando, exaltando, glorificando a Deus pela vida de Jesus. Os sacerdotes locais não gostaram disso. Não gostaram disso. A ponto, nós conhecemos a história de levantar testemunha falsa, não consegue, porque Jesus era verdadeiro. Por isso Jesus falou assim, ó: quando vos perseguir em meu nome, aquele que perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Por quê? Porque Deus vai te exaltar, Deus vai te engrandecer, Deus vai te levar para a glória, como Estevão perdeu a vida por causa de Jesus. Estevão não perdeu a vida porque era malfeitor, porque estava xingando um vizinho, porque era bandido, porque roubava, porque matava. Não, perdeu a vida porque falava que Jesus salva, porque falava que só Jesus salva, porque falava que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Aí, meu irmão, Senhor e Salvador, tem gente que vai perder o cargo. Isso acontece dentro da igreja, irmão. Se nós não vigiarmos, nós não ficamos alegres com o irmão que Deus engrandeceu, que Deus usou, que Deus fez, ou que ganhou algo, ou que fez algo. Se nós não vigiarmos, nós somos carnais. Então a nossa luta, quando Deus falou assim, veio trazer espada, é contra isso, contra a nossa natureza humana. Contra a natureza humana. Porque Paulo fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, então não é para você matar o seu parente, não é para você odiar a sua mãe, não é para você odiar seu filho, não é para você querer matar o seu filho, porque Jesus falou que vai odiar. Não é isso que ele está falando. Ele está falando quando o seu filho se levantar e colocar ou Jesus ou eu. Agora ele não fala assim, ou Jesus e eu. Ele vem com a sutileza, te leva para um churrasco, te leva não sei para onde, ou faz não sei o que, ou faz alguma coisa. Como você vai deixar de ir no aniversário do seu neto por causa de igreja, da sua neta? Eu já ouvi isso. Não, eu vou depois do culto. A média que eu posso fazer, o conciliar que eu posso fazer é depois do meu compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com a obra de Deus. A obra de Deus é a minha salvação. A obra de Deus é a minha salvação. Então, se eu começar a ver do jeito que eu quero, mas não é bem assim, mas não é bem assado, não vou ter inimizade com ninguém, isso aqui não vai estar se cumprindo na minha vida. Que Jesus falou. A inimizade, quando vim trazer espada. Quem é que está vendo espada se não se posicionou? Aqui, aí Jesus vem e faz esse milagre todo. Eles se levantam, os meninos gritando, hosana ao filho de Davi, né? E eles ficaram indignados. E Jesus disse assim, ó, disse-lhes, ouves o que estes dizem? Falaram para Jesus. E Jesus lhes disse, ó, sim, nunca leste pela boca dos meninos e das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? É outra aplicação que nós precisamos fazer. Aqui está falando em menino e criança de peito. Isso aponta para quem? Para pessoas que verdadeiramente, na simplicidade, que chegaram ao primeiro amor. São meninos, nascidos de novo, nascidos agora, e de peito, ou seja, são pessoas simples que querem louvar e glorificar o nome do Senhor. Sabe aquele primeiro amor? Quando você encontra, quando você recebe a Cristo, tudo você quer fazer, tudo você quer participar, o irmão fala, você vai, e não é por causa do irmão. O pastor fala, você quer fazer, não é por causa do pastor, é porque você está apaixonado por Jesus. E aí, na simplicidade, esses louvores são verdadeiros. Porque tem uns grandões aí, meu irmão, que glória a Deus, mas é tudo manipulado, negociando o reino dos céus. A gente vê hoje, cada chacota, tem um aí que está loteando o céu. Eu acho que aquilo deve ser chacota para fazer vídeo, porque ele não deve ter igreja aqui, camarada. Tem outro que xinga palavrão, fala um monte de coisa, aquele de bigode assim, né? Xinga, gente, brincando com as coisas de Deus. O propósito disso, irmão, é que eu falo para os irmãos, isso aí
são frentes que o adversário abre, ó, várias frentes. Se você não cai numa situação, você pode cair numa outra. Você não cai numa outra, você cai numa outra. Aí uma hora, você não, isso aqui é de Deus. Uma hora você é convencido que aquela situação é de Deus. Então, meu irmão, precisamos ficar com as Escrituras. Precisamos ficar com o que diz as Escrituras. E Jesus falou isso, ele falou assim, ó. E Jesus lhes disse, ó, nunca leste aonde? Nas Escrituras, ó, que pelas bocas de meninos e das crianças de peito tiraste perfeito louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite, né? O que ele fez? Ele falou e saiu. Mas dois a um, meu irmão, está escrito isso aí, está escrito, está escrito. Vai querer saber mais do que as Escrituras? Amém? Questionaram ele, mas está escrito o quê, irmão? Eu tenho vontade de fazer uns vídeos assim, só lendo o versículo, não precisa nem pregar, só ler o versículo. Assim diz Mateus tal, 21, 15, pronto, e cada um. Porque o que você vê de pessoas arrumando explicação para massagear o seu ego, para massagear o nosso ego, e justificativa, porque não queremos. Eu estava vendo agora à tarde um vídeo de umas adolescentes, uma menina bonita, chorando e falando que lá no Twitch, que é só abrir o Twitch que vê um monte de adolescente nessa situação, que não quer estudar, não quer nada, não quer compromisso com nada. Se ele não quer, quem vai sustentar eles então? Se os pais deles não fossem pessoas que estudou, que se formou, que teve uma profissão, como é que elas iam ser sustentadas? Mas ela não quer saber disso. Ela quer saber que ela existe e diz que nós, os pais, estamos oprimindo eles porque coloca para estudar, para aprender. E exige que aprenda, né? Não é isso, irmão? Bota o Wallace lá. Ô, meu irmão, cadê o caderninho? Ficar tudo vermelho, já viu. Não tem nem conversa. E isso, sabe o que é? Sabe o que é isso? É o Wallace. Sabe o que é isso? É amor. 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 Porque quem não ama, larga para lá. Viu, quem não ama, larga para lá. Está vermelho, se dane. Eu conheço pessoas, não, eu estou falando isso, mas tem pai que faz isso? Tem pai que faz isso, não ama. Eu já vi pai falar que não ia botar a filha na escola, porque menina não tem que estudar. Já vi pai falar que não botou filho porque tem que trabalhar na roça. Eu tenho isso na família. E não pôde estudar mesmo. A minha mãe mesmo passou por isso, tem testemunho em casa. A minha mãe não estudou. Foi aprender um pouquinho das letras agora depois de velha. Lendo a Bíblia, se esforçando, lembra? Ela gostava de ler o Salmo 121. Né? Quando dava para ler o Salmo 121. Ora, não teve oportunidade. Meu avô não queria colocar ela para estudar. Queria que os filhos tivessem tudo lá na roça, lá. Entendeu? Falando que não precisa, que mulher não precisa estudar, e acha que mulher para ser capaz, também não é assim. Né? Não é assim. E não é que não é assim, é que mulher tem o mesmo direito que o homem, só que Deus coloca as diretrizes, né? Agora não é para o camarada pegar uma diretriz e fazer bagunça. Né? O homem é o cabeça, mas a gente sabe que quem governa a casa é a mulher. Como é que o homem é o cabeça? Olha só como é que Deus faz, né? O homem é o cabeça, mas quem edifica a casa é quem? A mulher. Aí, olha como é que Deus equilibra as coisas. Então, se a mulher sabe, edifica a casa. Ela que edifica a casa, sabe. A tola, o que acontece? Destrói. Por que destrói? Porque quer bater de frente com a cabeça, quer não sei o quê. É só ter sabedoria que quem governa é ela, a casa. Amém? A Bíblia diz isso, que quem edifica é a mulher sábia. Não fala que é o homem. Não é verdade? Então, a gente modifica as Escrituras. Então, aqui nessa situação, Jesus estava curando os coxos de forma literal, né? Estava curando os cegos de forma literal. O que acontece agora com os cegos? Agora eles veem. Para o sistema, eles querem que veja. O Satanás quer todo mundo cego. A Bíblia diz que o Satanás cegou o entendimento. É o cego do entendimento. Satanás cega o entendimento. Isso é bíblico.
Então, quando vem alguém para evangelizar, o negócio vai se levantar, porque ele tem os dele dentro da nossa casa. Enquanto não abrir o entendimento dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, se não abrir, serão inimigos espirituais, inimigo da nossa salvação. Não é seu inimigo, não. Eles parecem ser nosso amigo. Ah, vamos no churrasco. Ah, que beleza, irmão, é um irmãozão, né? Me levando para o churrasco, mas está me afastando da salvação. Eu ia ter um estudo bíblico, eu ia ouvir uma palavra de Deus, eu ia participar de um culto, eu ia oferecer um culto a Deus. Não fui para o churrasco, fui não sei para onde. E às vezes até para a própria obra, como se fosse. Amém? Então, meu irmão, o inimigo, ele não brinca. Ele tem as estratégias dele e ele é bom. Está aí uma coisa que a gente não pode falar que o Satanás é burro, porque ele não é. Ele tem as estratégias. A única burrice dele foi achar que era igual a Deus. Mas em comparado a nós, é que ele tem tanto poder. Olha só, para você ver, que ele tem tanto poder, ele é tão poder no sentido de esperteza, porque ele achou até que era igual a Deus. Você imagina comparar ele conosco, o entendimento dele com o nosso, fora das escrituras. Vira capacho dele, vai fazer você ir para onde ele quer que você vai. Não fez isso com ela? Vai fazer com você, vai fazer comigo. Se nós não tivermos firmado os nossos pés na rocha, a tempestade vem. O que é a tempestade? As artimanhas do adversário, os dardos inflamados, né? Isso se traduz por outra coisa. Uma hora é dardo, outra hora é tempestade, mas no fundo é a mesma coisa, querendo nos derrubar para nos tirar do caminho do céu, da salvação eterna. Amém? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, que nós possamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu sempre falo isso para os irmãos, a palavra de Deus precisa ser aplicada nas nossas vidas. Não é só um poema, não é só, aconteceu isso, Jesus curou o cego, mas não foi só um cego literal, mas hoje ele está curando pessoas, ele está abrindo entendimento, ele fez isso na minha vida, quer fazer na sua, quer usar você para fazer em outros, porque nós somos a luz do mundo. Amém? Quando ele abre o nosso entendimento, ele põe a luz dele em nós, para que nós venhamos. Agora, se nós não colocarmos a luz em prática, ofuscarmos, né? Vai clarear o quê? Vai levar a luz para onde? Como é que vai acontecer se nós concordamos, não nos levantamos? Você pode ver, vai ter, o sistema está aí, tem vários tipos de igreja. A religião, essa semana eu já vi um vídeo de os camaradas mostrando um holograma, já falei isso para a igreja. E holograma, você vai ver as coisas no céu e vai pensar que é um sinal, e não é. É coisa feita no computador. Isso já vem anos sendo preparado, holograma. Porque eles vão unificar as igrejas assim, eles vão colocar a volta de Jesus, aí deve botar aquele Jesus bonitão de olho azul, né, que a igreja romana fez, né? Alguém já falou que aquele Jesus, o cara que pintou lá, aquele pintou a capela lá, né? Que pintou aquele Jesus, e que na verdade ele botou no Jesus a foto do amante, né? Eles falam isso. Se é verdade eu não sei, mas como o camarada era realmente um homossexual, então eu não sei se. E na igreja, então ele pintou famoso, né? Então olha só. Aí eles vão botar lá o holograma, o Jesus vindo, vão botar o da outra religião, vão botar sinais de várias religiões. O propósito é unificar. Inclusive já existe o templo da religião unificada. Já está pronto. Já tiveram reunidos lá, Papa, aquela turma lá do Oriente Médio, já tiveram reunidos lá. Já estão esperando estão colocando em prática, porque isso aí é uma coisa que vai filtrando, minando, né? Vai minando. Vamos ver. Amém? Então que nós possamos estarmos firmados na rocha, que sejamos casa edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo, ou seja, a rocha é a palavra. Saiu da palavra, não venhamos cair nessa. Mas é um irmãozinho, mas é não sei quem, mas é o famoso não sei quem. Mas se sair, já vai começar a ter umas Bíblias modificadas. Já tem algumas, né? De algumas religiões aí que são seita.
totalmente, muitas coisas modificadas, mas a maioria ainda é séria ainda. Amém? Então, que Deus possa nos ajudar e nos abençoar em nome de Jesus. Vamos